Pensa o seguinte, você está no seu país, ele está indo bem, de repente entra um cara no poder que é meio estranho. E as coisas começam a desandar e você pensa, não, daqui a pouco tudo vai se ajeitar. E as coisas vão piorando cada vez mais, você vai vendo que a economia vai saindo de controle. E quando você vê, a inflação já está disparada e as pessoas estão ficando meio malucas. Multinacionais começam a sair, empresas nacionais começam a fechar, o desemprego sobe e a sua moeda começa a despencar em relação a moedas fortes. Isso aqui aconteceu com um país aqui do lado, a Venezuela. E também temos outros vizinhos que passaram por uns perrengues não tão graves igual a Venezuela, mas meio parecidos, como por exemplo a Argentina recentemente. O Brasil tem um histórico na década de 80 e 90 de descontrole em relação à inflação, muitas trocas de moeda, mas ultimamente a gente está realmente se saindo com uma economia melhor. Só que vocês se lembram mais ou menos em 2011, quando o dólar estava 1,60, 1,70? Lembra dessa época aí? Pois é, por conta de vários fatores, a gente teve aí o dólar chegando a 4, 4,20, beliscando ali o 4,50. Isso o dólar comercial, porque o dólar turismo ele quase chegou a R$5 em algumas casas de câmbio. E a riqueza, ela deve sempre ser levada em consideração em dólar, porque o mundo utiliza o dólar. Então, quando você vai comparar a sua riqueza no ambiente global em que nós vivemos, é sempre legal você dar uma comparada em dólar. Pensa você, brasileiro, com R$1 milhão na conta lá em 2011. Esse valor que você tinha quando você transformava ele em dólar era bem diferente de caso você tivesse mesmo R$1 milhão e transformasse em dólares em 2015, 2016, 2017. Quem tinha toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio em reais, viu ficando mais pobre ao passar do tempo porque houve uma desvalorização do real em relação ao dólar. E é por essas e outras que o investimento no exterior é super indicado, porque ele te protege exatamente dessas desvalorizações cambiais. E não apenas isso, ele também protege que alguns governos malucos tirem o dinheiro que você conquistou com tanto suor e sacrifício. A gente viu na Venezuela um monte de gente sendo expropriada sem mais nem menos, simplesmente porque o governo decidiu. E a gente sabe que às vezes o governo toma umas decisões que não são tão justas assim, né? Ainda mais em se tratando de governantes que não estão nem aí para a população. Então, quando você tira o seu dinheiro do seu país, você está diversificando não em relação apenas ao câmbio, mas também em relação à segurança do seu patrimônio. Além disso, tem um terceiro fator que é muito importante, que é o quê? As empresas lá fora, as ações, os ativos, os imóveis, os fundos, eles têm uma grande qualidade. Quando você compara o mercado brasileiro em relação ao mercado americano, por exemplo, o mercado americano é muito maior, com muito mais opções. E as empresas lá, tem empresas que crescem há 150 anos a distribuição de dividendos. Tem empresas que estão no mercado lá há quase 180 anos. Isso é muito difícil de encontrar no Brasil. O Brasil ainda é um mercado incipiente. Não que o mercado brasileiro não seja bom, mas é que o mercado americano está em um outro patamar já de desenvolvimento. Ele já está muito maduro e realmente temos muito que aprender em relação a mercados com o nobre tio Sam. Primeira dúvida que muitas pessoas têm. Eu quero sim investir no exterior, Robson, mas isso é legal? Sim. Investir no exterior é legal, não tem problema nenhum você colocar o seu patrimônio fora do país, desde que a fonte do seu dinheiro, a fonte da sua renda não seja ilícita, né? Então, se você pega dinheiro ilegal em atividades ilícitas ou se não declara para a Receita, é óbvio que isso não vai ser bacana, isso não vai ser legal. Isso é proibido. Agora, se você declara os seus rendimentos, se as suas atividades não são ilícitas, não são ilegais, não tem problema nenhum, você pode investir tranquilamente no exterior. Segundo ponto que muitas pessoas têm dúvidas e receios. Robson, eu preciso declarar o que eu ganho lá de dividendos no meu imposto de renda aqui? Sim, você precisa fazer isso. No começo pode ser um pouco assustador, você fala, nossa, eu tenho que pegar o quanto eu recebi lá em dólar e transformar em real, isso é uma trabalheira do caramba, não, deixa quieto. Bom, cada um tem o seu jeito, mas eu acho que vale muito a pena
justamente por causa daqueles pontos iniciais que eu falei no começo do vídeo, você pensar em diversificar seu patrimônio. Você vai ter um pouquinho a mais de trabalho, sim, você vai ter um pouquinho a mais de trabalho, mas não é nada absurdo comparado à segurança de você ter o seu patrimônio em um país com moeda forte, com empresas muito boas e que te protege caso alguma coisa aconteça aqui no nosso Brasil. Não estou falando que vai acontecer, não é isso, pessoal, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai ser daqui a 3, 5, 10 anos. O povo venezuelano, no começo dos anos 2000, jamais ia acreditar na situação que eles chegaram hoje. O povo argentino também não acreditava que a Argentina ia passar por esse perrengue, essa maxi desvalorização do peso argentino. Espero mesmo que o Brasil não passe por nada disso, mas a gente nunca pode pensar em riscos acreditando assim, isso nunca aconteceu antes, então não vai acontecer. Não é assim que o Nassim Taleb ensina a gente a se proteger dos riscos, é pelo contrário. A gente tem que sempre estar preparado para o desconhecido, aquilo que a gente sequer faz ideia, mas a gente já consegue arrumar os cenários para não ser pego de surpresa. Terceira grande dúvida que as pessoas falam, mas e as corretoras americanas, elas aceitam estrangeiros? Eu posso mandar dinheiro para lá? Como é que funciona esse processo? Pessoal, eu vou aos pouquinhos aprofundando aqui no canal mais sobre investimento no exterior, porque vocês me pediram bastante sobre isso. Mas o que eu quero já alertar é que existem corretoras americanas que não aceitam pessoas estrangeiras e tem corretoras que sim, aceitam investidores estrangeiros sem maiores problemas. A única coisinha que você vai ter que fazer é assinar um formulário super tranquilo para controles da Receita Americana. E por que esse formulário? Porque quando você recebe dividendos nos Estados Unidos, eles são tributados diretamente na fonte, é diferente um pouco aqui do Brasil. E a corretora, caso não faça essa retenção, ela toma uma puta multa lá dos órgãos reguladores e aí até rola alguns processos criminais. Então você preenche essa folhinha dizendo que você é estrangeiro e aí a corretora vai poder fazer a retenção diretamente na fonte. A retenção é de 30% de tudo que você recebe de dividendos e proventos lá. Então você não precisa se preocupar em relação a isso. Tem muitos detalhes interessantes sobre as questões tributárias de investimento nos Estados Unidos. Eu pretendo abordar aqui no canal mais. Esse é o nosso primeiro vídeo da série, então calma lá, a gente vai falar mais sobre isso, beleza? Mas eu tô aqui só para tirar essas dúvidas iniciais. Os motivos de você investir lá fora, algumas dúvidas, alguns medos, alguns receios que eu já expliquei aqui. E o fundamental, né? Por que você fala tanto de Estados Unidos? Eu só posso investir nos Estados Unidos? Não, tem um monte de país mundo afora que tem uma legislação pró-investidor, pró-mercado e mercados bacanas. Mas eu falo bastante dos Estados Unidos porque ainda é o mercado de capital mais desenvolvido do mundo, a legislação é super conhecida, tem muitas similaridades do mercado americano com o mercado brasileiro em questão de regulamentação, em questão de legislação, de proteção ao investidor. É que os caras são desse tamanho e a gente ainda é pequenininho. Mas muito do que a gente tem aqui no Brasil é que a gente copiou de lá. Então fica mais fácil para a gente entender o mercado americano e também porque inglês, né, pessoal? Aí o inglês é a língua universal, já pensou? O mercado asiático ele está se desenvolvendo muito, só que algumas coisas lá nem sempre são em inglês, né? Então é claro que muitas corretoras asiáticas têm o inglês como sua língua padrão, mas a legislação lá já é bem diferente. Então eu sempre falo, vai começar a investir no exterior? Começa com um pezinho lá nos Estados Unidos, que é muito mais tranquilo, muito mais fácil de entender, compreender e caminhar nessa diversificação global do seu portfólio, que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é um vídeo introdutório ao nosso setor aqui de investimentos no exterior. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora mesmo para se inscrever. Lembrando que se você quiser aprender um pouco mais sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos em renda fixa e construção do portfólio de um modo geral, eu tenho um livro na Amazon que vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse. Por hoje é só, um forte abraço e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.